Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à Canção Nova, alegria receber você. Nós estamos começando o nosso Trocando Ideias hoje com o tema Saúde e Prática Esportiva. Obrigado por sua presença acompanhando nossa programação. É uma alegria receber quem participa com a gente já há tanto tempo e quem está chegando e vem para participar e sabe que a Canção Nova justamente acontece por conta de sua participação. Obrigado desde já por sua presença aqui no Trocando Ideias, em nossos temas livres e em temas bem especiais que a gente escolhe, que dizem respeito à vida da gente, e a gente quer cada vez mais aprender a conversar, e é muito bacana a gente viver sabendo que tem sempre o que a gente aprender. Hoje nós escolhemos este tema, saúde e prática esportiva, por conta de outras oportunidades que nós tivemos aqui no Trocando Ideias, que foram simplesmente espetaculares. Nós não imaginávamos o tanto que nós temos que conversar e que buscar instrução correta sobre, especialmente, saúde como um tema super abrangente, é claro, mas a prática esportiva, que graças a Deus cada vez mais nós nos interessamos sobre isso, mas precisamos ser bem orientados. Eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez, ele já vem pela segunda ou a terceira vez? Segunda vez, não é isso? Doutor Alexandre Paiva, ele é médico ortopedista, especialista em medicina esportiva e mestre em ciências da saúde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente, doutor. Obrigado a você, Ricardo. Boa noite a todos. Obrigado. Doutor Alexandre vai estar também recebendo você no Facebook. Você já pode enviar para ele diretamente a sua pergunta. O endereço é facebook.com/alexandre.paiva. Eu recebo pela primeira vez aqui no programa e estou muito contente de recebê-los. Ele é educador físico, é o Daniel Sírio Chivalt. Ele é pós-graduado em metodologia do treinamento desportivo, fisiologia do exercício e administração em marketing esportivo. Daniel, muito bem-vindo. Obrigado também pela generosidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Como é que está você? Muito bem. E a família? Muito bem também. Alegria recebê-lo. Obrigado. Obrigado. E aqui também com a gente o Renato Vieira Osório. Ele é nutricionista clínico e vai atender... Daqui a pouquinho eu digo para você alguns contatos do Daniel também, tá? E o Renato vai receber você também no facebook.com/Renato Osório. Como é que tá, Renato? Tudo bom. Vamos lá. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Alegria receber você. Boa noite para todos. Obrigado. Você participa com a gente, já sabe, não é? Mas eu repito, quem está chegando pela primeira vez pode participar por telefone no 0 operadora 12 3186 2600, 0 operadora 12 3186 2600. A Leila está aqui, vai informar para você outras formas de participação, mas uma coisa eu já adianto que eu sei que a Leila também já ia fazer. Para eles aqui, a sua idade é muito importante, tá bom? Então, conta pra gente sua idade e faz a sua pergunta para valer. Não é isso, Leila? Bem-vinda. Não vou perguntar a sua idade não, fique tranquila. Não. Brincadeira, Leila. Boa noite, Ricardo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. E você pode estar enviando sua pergunta através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou pelo nosso Twitter, @Trocando Ideias, ou pelo nosso Facebook, facebook.com/Trocando Ideias. Se você não quiser se identificar, é só pedir que eu vou omitir o seu nome e envio o seu nome também e a sua cidade. Obrigado, Leila. Muito importante, não deixe de participar. Às vezes o assunto é delicado, você gostaria de perguntar e você pode ter aqui a segurança que a gente vai salvaguardar sua identidade. Começo com a primeira pergunta e começar contigo, Daniel. Eu estou com a Fátima Maria de Oliveira, ela é do Rio de Janeiro. Fátima, obrigado por sua presença. Ela pergunta o que é exercício funcional e como é que eu posso fazer? Boa noite, Fátima. Exercícios funcional são, na verdade, exercícios que trabalham a cadeia do organismo como um todo, né? Ele trabalha fortalecimento muscular, trabalha muito a questão do equilíbrio, que é importante. São bons exercícios quando a gente pensa em prevenção também de lesão, para o dia a dia da pessoa mesmo, né? O próprio nome é sugestivo, funcional, é para funcionalidade. Quanto a praticar, o ideal é sempre ir com uma orientação, sempre procurar academia ou um profissional de educação física que tenha uma capacitação nessa questão de treinamento funcional para estar indicando o melhor jeito de fazer, tá? Não adianta seguir receitinha de bolo, não. Acho que o melhor é
estar com alguém sempre ao lado orientando mesmo, um professor, alguém Essa história capacitado. da receita de bolo é interessante. A gente vai ter tempo de conversar sobre isso no programa, porque você já deve ter visto, você está vendo, né? Existe um número imenso de literatura ou informações via internet, então, a todo instante você encontra uma nova informação quando o assunto é atividade física. A gente vai precisar conversar um pouquinho sobre isso. Leila, é contigo. Próxima pergunta para quem é? Para o doutor Renato. Doutor Renato. Quem é o doutor Renato? É o É o nutricionista. doutor Renato, nutricionista clínico. Isso mesmo. Obrigado, Leila. É a Juliana. A pergunta chegou pelo Facebook. E ela diz o seguinte: qual a opinião do nutricionista sobre a suplementação do colágeno hidrolisado no combate à flacidez da pele e a redução das dores articulares? É importante, Ricardo falou sobre a idade. Eu indico mais acima de 40 anos, que a partir de 40 anos você tem uma queda muito grande da proteína da pele, que é a maior concentração, é o colágeno. Então, abaixo de 40 anos não é tão indicado, é mais controlar a alimentação, mas é muito indicado para a flacidez da pele, sim. E eu indico também, mas eu indico mais para acima de 40 anos. Abaixo, eu acho que só melhorar a alimentação, melhorar a qualidade da atividade física é importante também, para melhorar a elasticidade da pele. Renato, quando você fala em alimentação e colágeno, quais os alimentos que são mais ricos em colágeno? Então, uma vez que você sugere que uma suplementação alimentar seja mais indicada. Principalmente proteínas, de preferência proteína livre de gordura, que são frango, clara de ovo, uma carne magra, tá? Peixes principalmente. Então, proteínas, principalmente da proteína animal, que é de alto valor biológico, que tem mais colágeno. Beleza, obrigado, querido. Leila, vou aqui agora com o doutor Alexandre. A pessoa pede para não ser identificada, ok? Aqui não disse se é homem ou se é mulher, porque ela não quis tanto ser identificada, a pessoa que tiraram até o nome dela para valer. Mas ele ou ela diz assim: estou com capsulite adesiva no ombro esquerdo e sinto dores 24 horas. Tem alguma solução para esse problema? Algum esporte ou pequena atividade física que eu possa fazer para amenizar a dor? Olha, a capsulite adesiva, Ricardo, é uma patologia bem conhecida do ombro, né? Ela pode ser gerada por um processo longo de imobilização, às vezes uma fratura do ombro, muito tempo imobilizado. A hora que tira a imobilização, o ombro fica rígido, né? Ou por outros processos, de repente, às vezes por uma cirurgia, pós-cirurgia. Então, a primeira coisa é saber qual a origem dessa capsulite adesiva. É uma patologia, não dá para tratar essa patologia só com atividade física. Existem tratamentos que são bem conhecidos da literatura para melhorar esse tipo de patologia, e a atividade física ela pode ser um complemento. Agora, não na fase aguda. A fase aguda é muito dolorida e talvez a fase aguda, a atividade física na fase aguda piore a situação da paciente ao invés de ajudá-la. Existem tratamentos com infiltrações, com anestésicos, anti-inflamatórios, remédios via oral e fisioterapia, que seria mais indicado nesses casos de capsulite adesiva. Tratar a capsulite adesiva com atividade física de início, primeiro que talvez seja difícil por conta da dor, e segundo que até o momento não existe nada na literatura que prove que na fase aguda a atividade física compensa. Obrigado, querido. Para você que está nos acompanhando, nós estamos conversando sobre saúde e prática esportiva aqui no Trocando Ideias. Leila já tem a próxima pergunta. Para quem é, Leila? Para o Daniel. É a Terência. E ela pergunta o seguinte: Daniel, qual a melhor forma de ganhar massa muscular? Ela coloca até entre aspas: tem que puxar ferro mesmo? Pergunto isso porque detesto a academia, fala ela. Bom, diversas atividades físicas, Terência, elas aumentam a massa muscular do indivíduo. Mas a musculação é a que mais vai trazer esse benefício e resultado mesmo. Hidroginástica, algumas outras atividades, como o próprio exercício funcional, também aumenta a massa muscular. Mas musculação é o que produz o melhor efeito, realmente. Não tem como fugir muito dela, não. Nesse caso de aumento de massa muscular, se a pessoa for saudável também, é claro, né? Isso interfere. Dependendo do indivíduo, se tiver alguma patologia, alguma limitação, ela vai fazer um trabalho de aumento de massa muscular com outras atividades e recursos, mas para melhorar alguma patologia específica. Agora, a pessoa é saudável,
quer um aumento de massa muscular significativo, é a musculação mesmo. Daniel, deixa eu só aproveitar e perguntar a você sobre a idade. A partir de que idade uma pessoa, e se existe diferença para o homem e para a mulher, pode começar a fazer musculação? A literatura, ela diz que, na verdade, é a puberdade, né, que marca. O homem, quando começa a desenvolver um pouquinho a testosterona no corpo, surgimento de pelos pubianos... Isso em que idade? Varia, né, 13, 14 anos. A mulher, a partir da menarca, ali na primeira menstruação, já tem hormônios também que a musculação não vai trazer problema, vamos dizer assim. Tá? Ao contrário, né? Vai começar a trazer benefício. Vai trazer benefício. Não que antes dessa fase a musculação seja maléfica. Muita gente põe isso, né, que musculação atrapalha crescimento, que... Não, isso é mito. Por conta disso que eu te perguntei. Isso é mito, então? É mito. Na verdade, assim, antes da menarca, antes da testosterona aparecer no corpo do homem, a musculação ela não vai trazer tanto benefício, entendeu? Ela não vai trazer tanto resultado, porque ali o corpo está mais desenvolvendo coordenação motora, velocidade, agilidade, coisas assim. A força propriamente dita, não. Mas a musculação, depois dessa fase, que começa a trazer resultados. Mas antes disso, a pessoa fazer bem orientada, fazer com limites, fazer com responsabilidade, não tem mal também, não. Só não vai ter resultado esperado, né? Mas problema não tem. Ok. Obrigado, certo, meu querido. Nada. Para o Dr. Renato, é a Simone Santos, e ela pergunta o seguinte: a musculação faz realmente perder peso ou realmente uma boa dieta resolve? Só apenas a dieta? Primeiramente, começar com uma alimentação saudável e atividade física, musculação, sim. Na verdade, o tratamento atual da obesidade para emagrecimento é tanto o exercício anaeróbico junto com o aeróbico. Porque o anaeróbico, você mexe com o músculo. Quanto maior a massa muscular, mais queima de gordura, mais queima de energia. E o aeróbico é o momento que você gasta e o músculo ele gasta ao longo do dia. Então, é a combinação dos dois para você ter um resultado bem o esperado. Legal, o próximo programa me deu a ideia aqui de trazer alguns atletas para cá para mostrar alguns exercícios. Temos um aqui do lado. Um aeróbico, anaeróbico, enfim. Vamos pensar nisso. Vai mandar nota aí, que vai ser legal. Vamos em frente, Leila, por favor. Para o doutor Alexandre, a Emanuele pergunta o seguinte, doutor. Gostaria de saber por que muitos ortopedistas proíbem totalmente a prática esportiva, principalmente a musculação, em pacientes com hérnia de disco, já que o alongamento e o fortalecimento muscular são essenciais e indispensáveis para esse tipo de problema. Boa noite, Manuele. Eu também gostaria de saber o porquê isso acontece. Na verdade, você está certíssima, né? A atividade física ela é fundamental para o tratamento dos problemas da coluna de uma maneira geral. A musculação ela tem que ser feita, orientada. Isso pode ser orientada por um bom educador físico, tá? E com algumas limitações da amplitude do movimento, ou seja, como fazer o movimento correto. Talvez os médicos proíbam por talvez não conhecer exatamente essas amplitudes de cada movimento. Agora, bem orientada, ela está no menu de tratamento das patologias da coluna, né? Então, fortalecimento de musculatura paravertebral, musculatura abdominal, musculaturas intrínsecas do abdômen, elas são fundamentais para estabilizar a coluna lombar, por exemplo, e tratar essas doenças. Então, eu também gostaria de saber o porquê que há essa proibição de uma maneira geral. Mas você está certíssima, a musculação ajuda muito no tratamento dessas doenças. E eu passo de rotina isso no consultório. Obrigado. Minha gente, quero mandar um abraço para a senhora Alba Regina, de Niterói. É isso mesmo? É isso. Ela passou aqui no estúdio, está mandando um abraço para seus pais, o Alexandre e a Argemira, que completam hoje 66 anos, de vida matrimonial. Parabéns para o Alexandre e para a Germira. Parabéns também a você, Alba, pelos seus pais. E obrigado pelo presente, viu? Eles passaram aqui e deixaram um presente para a Eliana, que é minha mulher, um imã de geladeira. Ela vai adorar. Obrigado pelo presente, viu? E um abração a quem nos acompanha em Niterói. Vamos à próxima pergunta. Dá tempo, né, Fernanda? Para o Daniel. Desculpa, só abri aqui na página errada. Vamos lá.
A Carmo, ela pergunta o seguinte, se a prática esportiva pode ajudar no combate à depressão e à ansiedade? Com certeza. A atividade física, ela produz hormônios que trazem benefícios para quem tem depressão, né? Serotonina, endorfina. Essa atividade também deve ser bem orientada, porque dependendo da atividade e qual a intensidade que essa atividade é empregada, pode ser um vilão para quem tem depressão. Então, para quem está com depressão, exercícios muito intensos, muito duradouros devem ser um pouco evitados. Mas, como um exercício bem orientado, uma prática bem segura, vai trazer benefício sim. Também tem a questão de socialização. Dependendo de onde a pessoa pratica exercício físico, ela vai estar com o lado mais social, fazendo amizades. Tem a questão da autoestima, que depressão, a pessoa fica com a autoestima um pouco mais baixa. E a atividade física eleva a autoestima da pessoa por se sentir realmente mais bonita. Então, assim, bem orientada, com certeza a atividade física... Os médicos indicam muito no tratamento de depressão também, com certeza. Uma coisa muito importante que eu peço que você verifique durante as respostas é que todas elas indicam que você precisa de um acompanhamento profissional aí próximo. Não está valendo, por mais ampla que seja as respostas, e elas são amplas, não é porque os casos são tão específicos, é preciso que você procure um profissional, né, que acompanhe você na situação que você está apresentando. Aqui não trata de uma consulta, mas de uma indicação para um procedimento sempre acompanhado de um profissional próximo a onde você está. Para o doutor Renato, é a Stefane do Recife. Ela diz o seguinte, tenho 22 anos e 43 quilos. Estou abaixo do meu peso normal. Devo tomar algum suplemento alimentar? Não consigo engordar através da dieta. Devo fazer alguma atividade física? O que eu posso fazer para ganhar peso? Então, só com a pergunta fica difícil. A gente precisa analisar cada paciente. Mas, com certeza, ela deve estar abaixo do peso. E quantos anos ela tem? 22 anos, 43 quilos. 22 anos, a gente pode já cair na área da educação física. Ela, principalmente, já poderia fazer uma musculação. Só que não adianta a musculação, a gente tem que combinar a quantidade proteica e a quantidade de carboidrato. Não temos que restringir nada. Só melhorar a qualidade para ver se a gente dá mais nutrientes para ela começar a ganhar. Mas não é ganhar com má qualidade de alimentação, sim uma combinação de vários nutrientes saudáveis para ela não ganhar gordura, e sim massa muscular. Só que junto com uma atividade física seria muito importante, porque não é legal você ganhar peso sem atividade física. Na verdade, você vai ganhar mais gordura. Tá? Então, é ideal a combinação, como a gente está falando da combinação da educação física com a alimentação. Normalmente, doutor Alexandre, assim, no consultório, qual é a sua maior dificuldade no sentido de, na indicação de um tratamento? Porque eu tô vendo aqui que cada vez mais eu preciso pôr na minha cabeça que não adianta somente ir para a academia, eu preciso me alimentar de forma correta, mas também isso também não é o suficiente. O senhor se referiu a um bom profissional, aí eu tenho que ser capaz de identificar esse bom profissional. Enfim, de um modo geral, qual é a requisição sua mais importante durante uma consulta e que o senhor percebe que é a dificuldade das pessoas? A grande dificuldade é você iniciar o processo da atividade física, né? A atividade física, Ricardo, é uma coisa importante, assim, é o bem-estar biopsicossocial. Isso é uma coisa importante, que já foi falado pelos dois colegas. Você tem que estar bem com o teu corpo e com a tua mente ao mesmo tempo, né? E socializar. Isso é muito difícil, é muito amplo acontecer isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que precisam praticar atividade física e vão porque parece um remédio para elas. Então, isso é uma dificuldade que eu tenho. Outras pessoas gostam de praticar atividade física e não podem por algum impedimento articular, por exemplo, uma osteoartrose. Então, esse é o outro impedimento para elas. Então, isso varia muito de paciente para paciente, né? O que a gente procura fazer é achar um equilíbrio. Não existe contraindicação de atividade física. O que existe é aquela atividade não específica para aquela pessoa, né? Então, o que a gente tenta fazer no consultório é tentar encontrar a atividade física ideal. Eu sempre falo para os meus pacientes, o abuso leva à dor, mas o desuso é muito pior. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. E, às vezes, esse equilíbrio está no bem-estar biopsicossocial. Essa é a grande dificuldade. Ok, toma nota dessa aí, viu, minha gente? O abuso leva à dor. Mas o desuso é muito mais prejudicial. Esse eu vou anotar. Muito bacana. Está na hora do nosso intervalo. A gente já volta. Próxima pergunta para... Doutor Renato,
É o Vinícius, doutor Renato. Ele diz o seguinte: tenho 15 anos e treino há 4. Já tenho uma certa maturidade na academia. Mas minha mãe diz que tomar suplemento pode dar espinha. É verdade? Então, muitas pessoas acham que o suplemento vai dar, mas é mais os suplementos hipercalóricos, que têm mais gordura. Tá? Mas suplementos proteicos, aminoácidos, dificilmente podem gerar espinhas. Mas os hipercalóricos, que a gente fala que é a massa, pode sim. Eu ia te que são perguntar mais justamente isso, gordurosos. Renato. Como é que na hora da compra de um suplemento eu identifico que ele é hipercalórico? Porque às vezes a gente não tem a informação suficiente para pegar o produto na mão e ver, não, esse é hipercalórico, então esse está adequado. Hein? Porque na especificação dele lá vai ter a quantidade calórica. Então, geralmente, os suplementos hipercalóricos, eles têm muito mais calorias, gorduras, do que os alimentos Então é proteicos. só pegar o suplemento e fazer assim, olhar atrás. Não é isso? Mas tem que ler. Eu não tenho que ler, gostei. É. Justamente isso que eu estou chamando a atenção, porque na maioria das vezes, por conta de uma indicação ou de uma propaganda, você vai pelo rótulo ali e não se tem o cuidado de ler. Não, tem que ler. Todo rótulo, se a gente for acreditar no rótulo, a gente tem que ler para a gente saber qual a quantidade de carboidrato, de proteína que ele tem em cada suplemento. Que cada específica marca tem a sua quantidade de calorias que a gente pode combinar ali. Legal, muito obrigado. Obrigado mesmo. Fala, doutor. Você está aí não se aguentando. Fala. Isso é uma coisa engraçada que o Renato falou, assim, às vezes a época que coincide o início de tomar os suplementos alimentares também coincide com o aumento da oleosidade da pele, puberdade. Então, naturalmente, ele ia ter espinhas, independente do uso do suplemento ou não. Isso pode ser, de maneira errada, relacionar isso ao suplemento alimentar e às vezes não tem relação. Tem relação com a faixa etária, com a puberdade, que é uma fase que aumenta a oleosidade da pele e pode aumentar a quantidade de espinha na pele também. Perfeito, obrigado. A gente volta a falar sobre suplementação daqui a pouquinho. Vamos lá. Para o Daniel. Ela não quer se identificar, mas é uma mulher. Queria um conselho em relação a ganhar massa muscular e perda de peso. Gosto muito de natação, mas me falaram que se eu fizer natação junto à musculação, a natação irá anular o efeito da musculação. Isso é verdade? Como é o nome dela? Ela não quis se identificar, ela né? não quis se identificar. Uma mulher. Isso é mito. Isso é mito. A musculação e a natação, se treinada adequadamente, bem orientada, pode até ser um complemento uma atividade para outra, tá? Uma pode até, inclusive, potencializar os benefícios e resultados que a outra traz, mas sempre com orientação correta, tá? Senão vira excesso. Perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Eu acho que é um pouquinho complicada, mas é a questão da identificação do bom profissional. Né? Você já citou em alguns momentos que é necessário, então, conversar com um bom profissional. Um bom profissional. Certo. Certíssimo. Como é que eu chego, por exemplo, numa academia e identifico que ali ela me oferece um bom profissional? Que tipo de abordagem eu preciso fazer para saber se o cara é um bom profissional ou não? A primeira coisa é exigir o conselho, né? A educação física é uma profissão regida por um conselho chamado CREF. Ele é um órgão fiscalizador também dessas de academias, no caso, ou né, de atividade física em geral. Ver se a academia tem um registro no CREF, se todos os profissionais possuem um registro no CREF, se estão com o registro atualizado, já é um começo. Porque tem muita gente ainda trabalhando em academia que não tem formação acadêmica. E depois do começo? Se informar, acho que ler, observar o trabalho da pessoa, questionar. Tá? A minha preocupação não é só com o profissional em si, é também com o que tem sido pulverizado em muita revista, blog, mídia. Hoje tem muita gente ganhando fama em cima de atividade física sem nunca ter estudado atividade física. Isso é bastante complicado. E tem atrapalhado muito a gente, porque aí a gente vê que a pessoa fez um exercício, uma atividade ou uma dieta, qualquer coisa que seja, e teve um resultado, coloca fotos, faz postagens e essa pessoa acaba se tornando a dona da verdade. Na verdade, essa pessoa não tem orientação, nem tudo serve para todos. A atividade física tem que ser prescrita de maneira individualizada, não adianta. Todas as atividades
a pessoa tem que estar capacitada a fazer. O Alexandre já falou, né? O doutor Alexandre falou isso no bloco anterior. Não existe atividade que é contraindicada. Existe a pessoa, às vezes, contraindicada para determinada atividade, entendeu? Então, a minha preocupação é procurar uma orientação no sentido de não cair na história do que tem acontecido muito na mídia hoje, essas mídias paralelas que eu digo também, de blogs, Facebook, Twitter. Pessoa que é aventureira, né? Ela treina, ela faz atividade física, e aí ela acha que aquilo que ela está funcionando para ela é a verdade, né? E aí é complicado demais para a gente. Ok, obrigado, querido. Já valeu muito. É uma pergunta, duas perguntas em uma. Para quem? Para o doutor Alexandre. A Mônica Cristina pergunta, Pilates, qualquer pessoa pode fazer? E quais são os benefícios? E aí o Alexandre, deixa eu ver se é isso mesmo, não, o Marcelo pergunta, Pilates funciona mesmo? Eu gosto muito do Pilates. Viu, Mônica e Alexandre? Eu gosto muito do Pilates. O Pilates é uma atividade física que ajuda a fortalecer a musculatura, principalmente musculatura intrínseca, que é muito importante. Às vezes, fortalecer a musculatura estética não é tão importante do que fortalecer uma musculatura intrínseca, que vai dar estabilidade para o teu corpo. É uma atividade que não tem impacto, então, para algumas pessoas, ela é muito bem indicada. Eu gosto muito, passo de maneira sistemática o Pilates. Eu acho importante. O que às vezes a gente encontra de resistência ao Pilates é porque ainda é uma prática que não é de alcance de todos, principalmente pela formação dos profissionais da área. Então, isso a gente ainda encontra essa dificuldade para passar o melhor local com o melhor profissional. Mas eu gosto muito. Quando bem orientado, ele é fundamental, principalmente para o tratamento de algumas doenças ortopédicas, entre elas, por exemplo, a osteoartrose do joelho. Obrigado. Acabei de receber um recado simplesmente espetacular. Ele tem 21 anos, ele é meu filho, chama-se Eduardo, está acompanhando o programa e acabou de mandar um recado para mim. Pai, o programa está top. Manda um beijo para a gente. Beijo, filho, eu te amo. Continua acompanhando aí o pai, valeu? Muitas pessoas também no Twitter estão parabenizando o programa, porque está muito bom. Obrigado. Semestre que vem a gente volta. Simbora, próxima pergunta, Leila. Para o doutor Renato. O Matheus Silva, ele é atleta paralímpico de natação, e ele pergunta o seguinte, é indicado para a pessoa... Entendeu? Ele é paciente? Ele é meu paciente? Nadador? Ele é nadador. Matheus Silva, Paralímpico? Sou atleta paralímpico de natação. É indicado para a pessoa que começou agora uma atividade física para emagrecer tomar algum suplemento para ajudar ou só balancear a sua dieta? O principal é balancear a dieta. Só que tem, para algumas pessoas, como atleta, às vezes ele tem que chegar numa competição, com tal peso e tal. Então, assim, isso a gente coloca assim, eu não vamos omitir, mas é bom. Mas dependendo da modalidade, do objetivo, não é para uma pessoa leiga que quer emagrecer, fica sentado no sofá, come mal e aí quer tomar o termogênico, quer tomar algum medicamento, não é indicado, porque senão pode ter um aumento da pressão, ansiedade, aí faz o efeito ao contrário que ela queria. Renato, me desculpa, na prática, balancear a alimentação, o que significa isso? Quando eu me sento à mesa? Porque hoje em dia é muito... Você vai no supermercado, você vê as pessoas colocando só pacotes no carrinho. Aí esses dias não, toda vez eu falo, fica mais barato você ir na feira e comprar a feira inteira do que você no supermercado encher um carrinho. Porque o carrinho vai estar cheio de química, cheio de gordura, cheio de light e diet. Na feira não, na feira você vai comprar produtos saudáveis, que vão ter a quantidade de nutrientes que você precisa e a quantidade de carboidrato. Hoje em dia os alimentos têm muito carboidrato, muito açúcar. E o açúcar refinado hoje é o mal, que ele causa várias doenças. A grande parte do infarto não é só por causa da gordura, da carne, de gorduras animais. Também é por causa do excesso de açúcar. É verdade que as 3 branquinhas são as mais perigosas? A farinha, o sal e o açúcar? Sim, podemos falar que sim, com certeza. Ok, obrigado, querido. Aumento de sódio, aumento da glicose e o aumento da farinha branca, que você falou, que é o carboidrato também, que pode aumentar a diabetes, que pode aumentar a glicose, que é o açúcar. Valeu, obrigado. Abração para o Betão. Betão em São Paulo, participando com a gente, mandou um recado. O ortopedista é fera.
Obrigado. Concordo com você, Betão. Vamos embora. Vamos lá. A Fernanda Vieira, de Divinópolis, Minas Gerais. Gostaria de saber se a musculação pode trazer benefícios ao paciente que sofre de artrose de quadril, joelho e coluna. E se o excesso da prática de musculação também pode contribuir para o surgimento do mesmo. Bom, Fernanda, acho que o Alexandre é legal dar uma pitada sobre esse assunto também, porque fala de artrose, que é uma doença degenerativa, né? A musculação, sim, ela treinada de maneira adequada, com certeza vai contribuir no tratamento da artrose, né? E também, como qualquer atividade física em excesso, tem uma sobrecarga óssea. E essa sobrecarga óssea pode evoluir para uma lesão, né, que, no caso, venha a ser a artrose. Então, a musculação deve ser praticada por quem tem artrose, com limitações, com restrições, e também deve ser evitada a musculação em excesso. Musculação boa é aquela que dura 40 minutos, 50 minutos. Isso é uma atividade de musculação, uma atividade resistida boa. Mais do que isso, já pode começar a se tornar um pouco de excesso, trazer males. Desculpa, querido, você usou a expressão atividade resistida. Eu preciso que você me explique. É a musculação, genericamente chamado musculação. Atividades resistidas, na verdade, são atividades que têm resistência de qualquer tipo de peso, de qualquer tipo de sobrecarga. Então, a musculação ela é uma atividade resistida, como a hidroginástica, que tem uma resistência da água, ou atividades funcionais. Então, essas atividades que trabalham mais essa questão muscular realmente, né, de fortalecimento, não tem para onde fugir. Valeu, muito obrigado. Vou fazer uma... Não tem jeito, tem que fazer uma dobradinha. E hoje está inovando, Leila. O que é isso? Porque duas perguntas, né, para uma pessoa só. Vai lá. Para quem é a pergunta? Para o Dr. Daniel e para o Dr. Renato, os dois. Sou homem de 37 anos e estou fazendo exercício físico para perder gordura localizada e ganho de massa muscular. Qual o tipo de exercício e nutrição que atenda às duas realidades? Ele tem 1,87 de altura e 83 quilos. E qual a idade dele? 37. Tem 37 anos, 1,87 de altura. E 83 quilos. 83 quilos, ele quer ganhar... Ele quer... Ganhar massa muscular e quer perder gordura localizada. Quer perder gordura localizada. É com vocês. Isso é que todo mundo quer, né? Quem não quer Seria isso? perfeito. Quem não quer? Todo mundo chega lá, ó, eu quero ficar assim. Mas vamos lá. Principalmente diminuir açúcar, como a gente estava falando. O açúcar faz gordura muito rápido, síntese de gordura muito rápido. Trocar os carboidratos refinados, são as farinhas de trigo branca, que são pães, massas, trocá-la pelos carboidratos integrais, que são de absorção mais lenta, como batata doce, pão integral, produtos integrais, e aumentar um pouco mais a proteína livre de gordura, que é, claro, do ovo, frango, podendo até a proteína da soja, tá? A carne magra, peixes. Okay. Então, diminui o açúcar, trocando carboidratos simples pelos integrais, que é de menor absorção, e aumentar um pouco mais a proteína para ele não perder massa magra, que é músculo. Ok, vamos agora à segunda parte da novela. Como é o nome de quem perguntou? Voltando aqui, Daniel. Não, ele não se identificou. Bom, na verdade, sempre perguntam, né? Qual atividade física é a mais indicada? Essa é a questão. Eu gosto de indicar atividade física onde a pessoa se sinta bem fazendo, sinta prazer. O nosso organismo ele é muito inteligente. Quando a gente vai para uma academia que seja, ou para um parque correr, para qualquer atividade física que seja, aquela sensação, ufa, hoje é sexta, eu só volto aqui segunda, alguma coisa tem de errado. Então, a atividade física tem que ser prazerosa, a gente tem que estar em casa, tem que estar com vontade de treinar. Essa atividade física é a que está trazendo benefício para o corpo, entendeu? Se o corpo está relutando com aquilo, alguma coisa de errado tem. Então, às vezes, o que poderia se tornar um benefício está se tornando um malefício. Então, assim, graças a Deus, hoje é sexta, só volto aqui segunda, só vou correr de novo segunda, só vou pedalar de novo segunda, alguma coisa tem de errado. É o organismo dando um alerta, tá? Então, atividade física para emagrecer, para a questão de estética, para a saúde, é a que você sentir prazer. Pode ser arte marcial, pode ser um triatlon, pode ser um futebol, pode ser uma academia, pode ser qualquer tipo de atividade bem orientada sempre. Eu
Sempre vou bater nessa tecla. E que traga prazer. Se estiver sentindo prazer, benefício está tendo, com certeza. Valeu. Tá? Para o doutor Alexandre, é a Tatiana. Ela diz o seguinte, doutor. Qual seria a melhor atividade para a minha mãe, que tem 62 anos, e descobriu recentemente que tem diversos picos de papagaio e início de artrose nas mãos? A hidroginástica é indicada no caso dela? Qual outra poderia ajudar? Bom, Tatiana, a hidroginástica é indicada. A osteoartrose é o desgaste articular. Então, vamos pensar num carro que viaja todo dia para São Paulo e volta. Quanto mais você usa esse carro, mais esse carro vai gastar. Quando você tem uma osteoartrose e essa articulação já está sob desgaste articular, você precisa poupá-la. Lembra que eu falei? Poupar não é entrar em desuso. Poupar é fazer uma atividade física que não aumente o impacto. Então, a hidroginástica é indicada, o pilates é indicado, né? Perder peso é indicado porque o excesso de peso gera artrite. Ele fala assim, por que uma pessoa que está acima do peso tem artrose nas mãos, se a mão não é uma articulação de carga? Então, o peso não vai alterar em nada. Porque hoje sabe-se que a célula adiposa é capaz de gerar uma inflamação articular, levando às artrites. Então, isso é fundamental. Atividade física hoje é fundamental. A pessoa que tem uma artrose, que tem um desgaste, não pode parar de fazer atividade física, mas ela tem que fazer uma atividade física sem impacto. Então, hidroginástica, um pilates seria muito importante. Eu receito isso de maneira sistemática no consultório, né? As atividades sem impacto. Obrigado. Desculpa, minha gente. Vocês não vão acreditar que a minha sogra tem uma pergunta. Vou ler aqui, sogrona. Aguenta a mão aí. Vai lá, temos 5 minutos. Pode Eu não fazer a acredito pergunta. nisso. Maria Madalena, minha sogra, está em casa. É a coisa mais espetacular do mundo. Ela quer saber o que ela pode fazer aos 83 anos. Ela está com artrose. Doutor Alexandre, me ajude. Ajuda minha sogra, rapaz. Maria Madalena, 83 anos. Então, 83 anos, com artrose, que é um desgaste articular, né? Precisa começar um tratamento. E o menu de tratamento da artrose, né? Existe um menu de tratamento e esse menu sempre começa... Ela já está perguntando em casa. Eliana, o que é esse negócio de menu que esse cara está falando? Fala simples que a minha sogra. O cardápio de tratamento começa sempre com um tratamento conservador, né? Então, primeira coisa, o controle da dor, né? Existem alguns medicamentos hoje em dia que previnem o desgaste, ou seja, evita gastar o que ainda não gastou. Não existe medicamento que faz crescer cartilagem. Isso seria ótimo, mas não existe. Então, controle da dor, alguns medicamentos que ajudam a preservar a cartilagem que ainda não gastou. Atividade física, sem impacto de preferência, por conta desse desgaste articular, né? Quando a gente fala de artrose, a osteoartrose é diferente de osteoporose. A osteoporose, às vezes, precisa de atividade de impacto. E a osteoartrose, não. Então, são duas coisas diferentes. E, à medida que o tratamento conservador for evoluindo, se ele for evoluindo bem, a gente mantém ad eterno. E se ele começar a ter se o paciente começar a ter alguns problemas, muita dor, muita limitação, precisa ver qual articulação está sofrendo. E muitas vezes, às vezes, o tratamento cirúrgico é indicado em alguns casos. Obrigado, querido. Aí, sogrona, você me deve essa. Jantinha gostosa, estou com fome, chegar já em casa. Para o doutor Renato. A Nelly, o nome dela, ela pergunta o seguinte. Fiz alguns exames que me indicaram que eu tenho predisposição para cálculo renal. Quais alimentos devo evitar? Principalmente sódio, que em quase todos os alimentos tem sódio, tá? Como refrigerante, como eu falei, pacotinhos. Os pacotinhos, todos têm sódio, tá? Aumentar muito a ingestão de água. E também, assim, vou pedir para ela não consumir tanto leite, tá? Porque o leite pode gerar. Mas o principal é produtos industrializados como Fondor, Knorr, Sazon, Ajinomoto, que tem muito sal, diminuir a quantidade de leite e principalmente aumentar água, que é uma das coisas mais importantes para quem tem cálculo renal, predisposição, é tomar muita água, para você cada vez excretar mais, para não gerar. Obrigado, meu querido. Vamos para o nosso intervalo, não é isso, Fernanda? A gente volta já. Mande sua pergunta, porque ela pode ser a próxima pergunta assim que acabar o intervalo. Até já. Bem, gente, nós estamos aqui. Eu estou num lugar que eu gosto muito de ficar. Eu estou aqui com a Maria, que ela é de Recife.
Aqui do lado dela está a Filha dela, Ana Paula. Ana Paula, que é de Garanhuns. E a Ana Paula está com uma questão com a mãe dela, que está aqui do lado, por isso que eu estou entre as duas, que elas querem resolver com o doutor Alexandre. Ana Paula, o que está acontecendo com a Maria? Olha, a minha mãe, ela tem osteoporose. Então, eu queria saber qual atividade física melhor para minha mãe fazer. Já que com essa osteoporose, eu penso que qualquer pancadinha, qualquer queda pode quebrar alguma coisa. Eu tenho uma sogra que também teve osteoporose e está acamada, ela não anda mais. Então, eu me preocupo muito qual atividade que mamãe possa fazer para não ter nenhum problema. Agora eu queria saber, uma pergunta, antes da resposta do doutor Alexandre. A dona Maria quer fazer atividade física? Nenhuma. Nenhuma. Ela mora na orla, nem caminhada ela faz. Aí diz que está com dor na perna, dor nas costas, dor em todo canto, mas não quer fazer nada. A única atividade física que ela quer fazer é mastigar. Então a dona Maria precisa falar alguma coisa. E aí, dona Maria? Minha atividade é só ler. Eu gosto muito de ler. Compro muito livro de Canção Nova, leio muito. É o que eu gosto de ir assistir a Canção Nova. Vamos escutar o doutor Alexandre, então? Doutor Alexandre, por favor. Bom, Ricardo, a primeira coisa, dona Maria, ler é muito bom, mas a atividade física também é muito importante. Osteoporose, né? O que é osteoporose? Osteoporose, essa palavra vem do grego, né? Osteoporose, o osso fica poroso, fica parecendo um queijo suíço de tão fraco. Às vezes, realmente, essa sua preocupação em relação às quedas e às fraturas, ela procede, porque às vezes o osso é tão fraco que a pessoa às vezes não cai e quebra. Ela quebra e depois ela cai, de tão fraco que é o osso. Então, isso é uma preocupação que procede, porém, para aumentar a força e a densidade óssea, o osso precisa ser submetido à carga, né? Então, caminhadas, né, principalmente no local onde vocês moram, né, no Nordeste, por conta do sol, ajuda muito. A minha sugestão são as caminhadas, por conta do impacto local. A senhora deve proteger os rostos, andar sempre antes das 10 da manhã ou depois das 4, 4h30 da tarde, porque é um sol mais benéfico, e deixar as extremidades sempre livres até de proteção solar, de protetor solar, porque o sol ajuda a sintetizar a vitamina D. E a síntese de vitamina D é o principal fixador de cálcio, né, para os ossos. Então, não adianta só ingerir alimentos ou ingerir medicamentos à base de cálcio. Importante que você tenha no organismo livre fixadores desse cálcio. Não adianta você ofertar para o organismo cálcio e não ter nada que fixe esse cálcio no osso. E a vitamina D é o principal fixador de cálcio no osso. Então, atividades físicas, aí sim, diferente da osteoartrose, atividade física com impacto, com resistência, ajuda muito para esse tipo de patologia. Atividade física é tão fundamental, Ricardo, que existe um trabalho da Organização Mundial de Saúde que, disso de 2 anos para cá, atividade física hoje, no caso o sedentarismo, né, a falta de atividade física mata mais do que o tabagismo. Houveram 57 milhões de mortes em 2008 no mundo, teoricamente. Vamos dar 5 milhões dessas mortes foram por conta do tabagismo. 5,4 milhões dessas mortes foram por conta do sedentarismo. Então, hoje, o sedentarismo é um fator primário das doenças crônico-degenerativas, que é hipertensão, diabetes e outras. Então, hoje, a atividade física mata mais do que o tabagismo. A falta dela, o sedentarismo. Né? Interrompendo, doutor, Obrigado, o Samuel Alexandre. pergunta exatamente isso. Ele tem 23 anos, ele queria saber que grau de falta de exercício físico pode-se considerar uma pessoa sedentária. Teoricamente. Pergunta. Como é o nome dele? Caprichou na pergunta, hein? Samuel, Samuel, obrigado por essa pergunta. 23 viu? anos, que grau? Obrigado. Olha, sedentarismo hoje é definido como a falta ou a prática muito pequena de atividade física. Veja bem, quando você coloca isso em termos de calorias, você tem que fazer menos de 2.200 calorias de queima calórica por semana. Isso é considerado sedentarismo. É muito pouco, visto que a atividade física não é aquela que você vai para a academia, não é aquela que você joga bola. A atividade física inclui aí as atividades ocupacionais. Por exemplo, parar o carro 1 quarteirão antes do seu trabalho e ir caminhando até o seu trabalho. Valeu-me Deus. Isso é atividade física. E, mais, Ricardo, a somatória das atividades durante o dia, se você faz 3 vezes por dia de 10 minutos de atividade física, você está fazendo meia hora de atividade física por dia, que é o recomendado hoje em dia, 5 vezes por semana.
Então, a atividade física não é só aquela que você vai para a quadra ou para a academia, é aquela que você faz de origem ocupacional. Subir a escada do teu prédio, fechar o vidro do carro sem aquele controlezinho do vidro, parar o carro um quarteirão antes do seu trabalho e ir caminhando até ele. Isso é considerado atividade física, ocupacional, mas é. Então, a atividade física, na verdade, ela é indicada que seja feita diariamente? A recomendação é mínimo de 30 a 40 minutos, 5 vezes por semana. Tá? Incluindo as atividades físicas ocupacionais, né, que são essas que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, não é, de maneira alguma, difícil praticar atividade física. E as pessoas que falam que, de repente, não tem tempo para isso, eu acho muito difícil não achar tempo para uma atividade física ocupacional, por exemplo. Ao invés de pegar o elevador e subindo de escada, se o joelho assim permitir, se as artroses assim permitirem, né? Obrigado. Daniel usou várias vezes a palavra mito. Daniel, já me disseram que 2 vezes na semana, atividade física por 30 minutos é a mesma coisa que nada. É verdade ou mito? Como o doutor Alexandre falou, depende até da atividade ocupacional da pessoa. Às vezes a pessoa tem um trabalho tão sedentário, uma vida tão sedentária, que realmente 2 vezes por semana, 20, 30 minutos pode ser pouco. Mas se ela já tiver uma vida superativa, o trabalho dela exige uma atividade física de deslocamento, de subir e descer, levar, enfim. Às vezes 2 vezes por semana, 30 minutos associados a essa atividade ocupacional dela, pode ser que tenha benefício, sim. Existe uma forma de ela medir se a atividade física que ela está executando, de fato, corresponde às necessidades que ela tem? Existe avaliações físicas que profissionais da área podem fazer, existe check-ups com médicos, né, hemogramas, enfim, que a medicina usa para monitorar a saúde do indivíduo, né. O que você falou de atividade física 2 vezes por semana também, uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, as pessoas que fazem atividade física 1 vez por semana, ou futebol de sábado à tarde. Isso é risco para a saúde, é pior do que não fazer. Por quê? Porque a atividade física, de certa maneira, ela é uma agressão no organismo. E esse organismo ele vai se adaptar a esse tipo de agressão e é aí que vem as melhoras. Por exemplo, como o Alexandre frisou do impacto para a osteoporose, né? Na verdade, esse impacto está promovendo microlesões que a pessoa vai recuperando, a densidade óssea vai regenerando aquilo ali, né, e vai aumentando isso. Então, o princípio do exercício é esse. É uma leve agressão no organismo e o organismo se adapta a isso. Ele melhora para suportar justamente esses esforços. Esse futebol, por exemplo, só de sábado, o cara que só joga futebol sábado, o que acontece? Ele dá essa agressão e fica um longo tempo, a agressão, na verdade, vamos entender como estímulo, e fica um longo tempo depois sem estimular de novo o corpo. Ou seja, o corpo desaprende o que é aquilo. E ele sempre está só lesionando. Não dá chance do organismo se adaptar àquele estímulo, entendeu? E isso é arriscadíssimo. Inclusive, tem estudo que mostra que algumas pessoas desenvolveram patologias cardíacas. Acho que o Alexandre pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas desenvolveram patologias cardíacas devido à atividade física de 1 vez só por semana. Hipertrofia das paredes internas do coração, né? E aí é pior do que não fazer, às vezes. Obrigado, meu querido. Leila, a gente já continua, nós não temos muito tempo, mas deixa eu contar 2 coisas para você. Gildete Leal voltou. Você já a viu cantando aqui na Canção Nova. Ela está apresentando o CD Oferta ao Pai. Estou participando aqui com ela. E, de fato, está um grande presente para todos nós. Você pode adquirir no 0 Operadora 12 31 86 2600, nas lojas Canção Nova. Em nossa loja virtual você vai encontrar esse produto e tantos outros. O endereço é loja.cançãonova.com e com os nossos evangelizadores porta a porta. Eu estou também aqui com o CD Amor é Decisão. Estamos aqui na capa, minha mulher e eu. Este CD... ele também pode ser adquirido nos endereços que eu apresentei para você agora há pouco. Ele será apresentado no final do mês que vem. Nós teremos um acampamento para casais aqui na Canção Nova, um dos mais lindos acampamentos do ano. E no sábado à noite, Adriana Arides e eu estaremos apresentando os duetos românticos do CD Amor é Decisão. Tome nota dessa data, fica fácil. É o último final de semana de julho aqui na Canção Nova, o acampamento para casais. Daqui a pouquinho, informações sobre o nosso evento aí em Aracaju, tá bom? Daqui a pouco. Leila, próxima pergunta. Vou fazer uma dobradinha de novo entre o Dr. Renato e o Dr. Alexandre. Pois não, querida. Carlos Roberto, ele diz o seguinte: parei de fumar
e fiquei um pouco ansioso e exagerei na alimentação. Hoje eu estou com 25 quilos a mais e uma lesão no joelho. O que fazer para emagrecer e cuidar da lesão? O cigarro, ele queima as papilas gustativas, então você perde o sabor do alimento. E aí você tende a diminuir a ingestão. A partir do momento que você para de fumar, você vai adquirindo o sabor dos alimentos. Então você, não é que aumenta a fome, você sente mais sabor. Tá? Então você começa a comer um pouco mais. É o que a gente falou, é o balanço calórico. Tá? Então tem gente consumindo mais e gastando menos. Cai no sedentarismo e no excesso de alimentos gordurosos, que seriam produtos industrializados hoje em dia. Tá? Então a gente tem que fazer o quê? Controlar a quantidade de carboidrato em refeições intervaladas, não necessariamente de 3 em 3 horas, mas ter uma base, tomou café, quebrou, almoçou, quebrou, fazer uma janta mais leve e não ficar o dia inteiro trabalhando. Aí chega na sua casa, a sua esposa faz uma janta, aí você janta, senta na frente do sofá, pega uma bolachinha, e aí não tem como. Então a gente tem que começar a ativar. Aí o Alexandre vai falar sobre qual atividade física específica. Mas a alimentação é o quê? Diminuir um pouco a ingesta e colocando mais qualidade. Tá? Não colocando muito carboidrato, principalmente porque é o carboidrato que vai aumentar a quantidade de açúcar e o açúcar vai ser acumulado. Então não tem jeito. Minha consulta vai ter que ser com vocês 3. É mesmo? Tem que ser assim. É uma equipe, né? Como é multidisciplinar. Não tem como individualizar. Sim, individualizar para a pessoa, mas não o profissional. Então tem que passar com todos, porque o educador físico não pode falar de alimentação. Eu não posso falar de treino, tá? Então o Alexandre poderia falar, ó, você faz isso, e ele encaminha para o nutricionista, para o educador físico, a gente vai de acordo com... Existe algum endereço ou contato onde as pessoas podem encontrar vocês 3 juntos para uma avaliação, uma orientação, uma consulta? Por gentileza. O nosso consultório na Avenida 9 de Julho, 453, temos 2 telefones, 3631 6674, 3621 2561. Ok, qualquer dúvida, vou convidar você para entrar na página do Dr. Alexandre Paiva. A página é www.alexandrepaivaortopedia.com.br. Nessa página tem esse endereço, não é isso mesmo? Tem endereço e um contato também. Endereço e contato. Perfeito. Se você quer continuar conversando com esses profissionais, você pode, a partir desta página, www.alexandrepaivaortopedia.com.br. Você pode falar também com o Daniel no telefone 3633-3622 em Taubaté, e pode conversar com o Renato no facebook.com/Renato Osório, ou tem 2... Eu tenho um contato de e-mail do Renato. Posso dar o seu contato? Com certeza. O contato de e-mail do Renato, que é nutricionista, é osorionutrição@hotmail.com. osorionutrição@hotmail.com. Obrigado a todos, viu, por a parte de ceder lesão, o endereço de vocês. do exercício. A parte de lesão que ficou, ele falou só da parte nutricional, não falou do exercício. Ok, muito bem, Leila. As mulheres não perdem os detalhes. Bendito seja Deus. É que ele fumou e ele tem uma lesão no joelho. 23 quilos a mais, engordou porque parou de fumar e ganhou uma lesão no joelho. No joelho, é. Qual é o nome dele? Só um minutinho, vamos voltar aqui para ele. Vamos lá, voltar para ele. Saí da pergunta. Simbora, ela já vai encontrar. Veja, o recado principal nesses casos, assim, Alexandre, eu tenho uma lesão no joelho e por isso não consigo fazer atividade física. 70% do teu ganho de peso... Carlos. 70% do teu ganho de peso, Carlos, está relacionado ao que você come. 30% está relacionado à atividade física. Então, é lógico, 30% é um belo de um número, né? Mas 70% é um número fundamental. É belíssimo. Belíssimo. Então, a dieta, nesses casos, é fundamental. A falta de atividade física com uma dieta bem orientada, nesse caso, não vai fazer diferença para a perda de peso. Lógico que a atividade física ajuda. E com essa lesão no joelho, dependendo da lesão, existem outras atividades físicas que ele pode fazer para queimar a caloria de forma aeróbica ou anaeróbica. A atividade física aeróbica é aquela que acelera o coração e queima
mais a parte de gordura. E a anaeróbica é aquela que não acelera tanto, né, e queima também, mas mais ao longo do dia. Então, existem outras atividades que ele pode fazer com a lesão no joelho. A lesão no joelho não impede a atividade física, vai impedir algumas, mas não todas. E a dieta é fundamental. 70% do que ele engordou está relacionado à dieta, e o Renato já explicou bem isso. 30% em relação à atividade física, e a atividade física é só acertar aquela atividade física que não vai prejudicar o joelho dele. Obrigado, meu querido. Vamos lá. Para o doutor Daniel. Daniel, quer dizer, desculpe. Tenho 33 anos e queria saber como faço para perder a barriga. Ela não se identificou, depois da gravidez ela ganhou uma flacidez e ela acha que nunca vai conseguir perder essa pele, né, esse peso. Perde-se a barriga só com... Aí ela pergunta, perde-se a barriga só com musculação, só com ginástica? Só com atividade física, não. O Alexandre acabou de falar, a alimentação é fundamental para quem quer emagrecer. É fundamental. Chega a ser até mais importante que o próprio exercício. O exercício, na verdade, às vezes ele vai potencializar o que o indivíduo está fazendo com a alimentação dele. Ele vai acelerar um processo de emagrecimento, vai fazer com que, tanto de maneira estética quanto para a saúde, esse emagrecimento seja melhor, mas sem alimentação adequada, só com atividade física, dificilmente se emagrece. E ela perguntou Mas e a flacidez? A da pele? Uhum. O metabolismo do corpo ele é como um todo, né? Às vezes eu vejo o pessoal se matando em academia fazendo exercício de abdômen, 30, 40, 50 minutos só de abdominal, achando que aquilo vai fazer perder gordura abdominal. Isso não acontece, tá? O exercício ele tem que ser como um todo, assim como o metabolismo é como um todo. O sangue vai circulando e essa gordura vai sendo metabolizada, né? Então, se ela associar uma boa atividade física com uma boa alimentação, provavelmente ela vai reduzir bastante essa flacidez. É que hoje as pessoas querem facilidade, né? Prefere massagens, prefere uma série de coisas que prometem, às vezes, né, reduzir gordura abdominal, reduzir flacidez, mas os maiores facilitadores vão ser o exercício associado à alimentação. Acho que o Alexandre quer colocar uma... Não, só se às vezes a pergunta é em relação ao excesso de pele que ficou, né, desse emagrecimento, né? Às vezes esse excesso de pele precisa procurar um cirurgião plástico, às vezes, porque existem alguns procedimentos cirúrgicos, que são as dermolipectomias, né, que tiram esse excesso de pele. Dermolipectomias. Obrigado. Que tiram esse excesso de pele. Às vezes a pessoa ela é obesa, emagrece muito rapidamente e fica aquele excesso de pele. Se o problema for esse, é o ideal. Gravidez. A gravidez. E às vezes, se o problema for esse, de excesso de pele, é bom ela procurar um cirurgião plástico, né? Para avaliar melhor. Muito obrigado. Falando sobre os eventos, eu fiquei devendo para você a data do nosso evento em Aracaju. Como eu comentei, você já pode se organizar desde já. No último final de semana de agosto, Padre Fabrício Andrade e eu estaremos aí em Aracaju para o acampamento Ou Santos ou Nada, no mês de agosto, último final de semana de agosto. Em Brasília, nós estaremos no primeiro final de semana de agosto. Padre Marlon vai estar comigo aí em Brasília. Eu peço que você tome nota, de repente nós vamos nos encontrar aí. Ainda dá tempo de mais uma pergunta, não é isso? Coisa boa. Doutor Renato, o Márcio Silva, ele joga tênis e queria saber se há algum alimento que ele pode ingerir para adquirir mais energia sem aumentar o seu peso. Qual a idade dele? Ele não fala. Puxa vida. Para aumentar a energia, seria um carboidrato. Então, vai depender do tanto que ele gasta. Se ele joga um tênis por hobby, vai lá bater uma bola, talvez não teria suplemento, sim a alimentação ao longo do dia. Quanto tempo antes do treino ele deve o ideal, ingerir esse carboidrato? 1 hora. Para ter absorção é 1 hora. Tá? Não aconselho muito antes, porque depende da pessoa, tem um metabolismo mais lento, então demora a digestão. Então, às vezes, pode comprometer na hora do treino. Tá? Quantidade, por exemplo, pós-almoço, geralmente a gente tem sono. Por quê? Porque a quantidade de nutriente é muito, então o organismo joga toda a sua energia para absorção. Tá? É a mesma coisa no esporte, então você tem que tomar cuidado em comer muito. Não é nem para comer menos, nem para comer muito, é comer uma quantidade, dependendo da quantidade de esporte que você vai fazer. Tá? Se você for fazer um tênis de 3 horas, seria um carboidrato de absorção rápida.
tá? Que vai cair logo no seu organismo, no seu sangue e vai te dar um up, tá? Então seria mais o carboidrato de absorção rápida, que seria E de um modo geral, 1 hora antes do treino. Não, a alimentação 1 hora antes, mas o carboidrato, o suplemento alimentar de carboidratos durante o treino. A partir do momento que ele começou a jogar, ele já deveria consumir até o final do treino. Acabou o treino, parou de tomar, porque daí ele não vai usar mais energia. Tá? Então seria o carboidrato de absorção rápida, para ser usado durante o treino, se ele quiser menos cansaço, mais energia. E aí tem os termogênicos também, mas aí depende se ele tem alguma patologia, então não seria indicado, mas seria indicado o carboidrato de absorção rápida e um termogênico. Muitíssimo obrigado. Doutora Alexandre, é uma mulher, ela não quis se identificar, mas ela é de São Luís do Maranhão, e ela diz o seguinte: qual a atividade física mais indicada para amenizar as dores provocadas pela fibromialgia? O tratamento da fibromialgia inclui atividade física, né? A fibromialgia, lembrando que ela é uma patologia de diagnóstico puramente clínico. Não existe exame para detectar fibromialgia, né? Então, é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico de exclusão. A gente vai pensando em todas as possibilidades e aí, no final, se nada se confirmar, a gente fica com um diagnóstico de fibromialgia. Geralmente são pessoas que têm dificuldade para dormir, têm traços um pouco depressivos, né, e tem muita dor no corpo, né? O tratamento é basicamente conservador, com o uso de medicamentos para melhorar a dor e atividade física para aumentar o metabolismo dessa pessoa. Eu gosto muito do Pilates, gosto muito da musculação como tratamento da fibromialgia. O problema, assim, pessoas que têm esse traço depressivo, que é comum no diagnóstico de fibromialgia, elas não podem fazer atividade física de alta intensidade, porque isso pode gerar uma ansiedade e isso piorar o quadro depressivo dessa paciente. Então tem que ser uma atividade física de maneira moderada, né, e sempre bem orientada. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para o Daniel, o Jefferson Freitas, de Pederneiras, São Paulo. Obrigado, Jefferson, por sua presença. Ele pergunta sobre o óxido nítrico, NO2, utilizado nas academias. Existe alguma contraindicação para quem faz uso desse produto? Acho que essa pergunta caberia melhor ao Renato, né, Fernando? O óxido nítrico, ele é um vasodilatador e ele tem sido usado muito em academia hoje. Isso pode promover aumento da pressão arterial da pessoa, pode promover um pouco de mal-estar, tontura, às vezes a pessoa passa mal, inquietação, insônia. Os efeitos colaterais deles, se usado, né, inadequadamente, podem ser bem elevados, viu? Mas acho que mais indicada essa pergunta para o Renato mesmo. Ele é um vasodilatador, ele aumenta a pressão nos vasos, então aumenta a circulação. Então, para a pessoa que tem aneurisma, uma pressão alta, pode ser muito prejudicial. E também dá coceira, se o excesso de óxido pode dar coceira. Então, não é indicado para qualquer um, não. É uma pessoa bem treinada que pode tomar. Mas uma pessoa que faz atividade física de meia hora, jogar um futebolzinho, jogar um tênis, não é indicado. É mais para quem faz musculação e atletas de alto nível. Qual profissional ele deve procurar para saber se ele pode ou não utilizar esse tipo de suplementação? Principalmente o nutricionista ou até podendo também o médico esportivo. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Coisa boa é assim, passa rapidinho, muito bem acompanhados. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a cada um. Obrigado a você que nos acompanha em nossa programação. Obrigado a você que acompanha há muito tempo a Canção Nova e encontra aqui o seu lugar para evangelizar junto conosco e vai compreendendo junto com a gente ao longo desses anos que temas como esses que nós tratamos aqui no Trocando Ideias dizem respeito diretamente à qualidade de vida que a gente tem, ao nosso corpo, presente que Deus nos deu, e a gente precisa aprender cada vez mais a cuidar dele muito bem. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Daniel. Obrigado, Renato. Com alegria imensa conhecê-los. Com certeza a gente vai se organizar para voltar com este assunto em outra oportunidade. Leila, muito obrigado. Obrigado a todos aqui presentes. Um grande abraço. Continue acompanhando a nossa programação. Terça-feira que vem nós estamos de volta aqui no Trocando Ideias. Até lá.